Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje iremos falar sobre os Cavaleiros de Prata. Obviamente, tem aí diversas temporadas diferentes, com algumas conformações de armaduras diferentes, só que eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um aspecto de retransposição que tem em alguns cavaleiros aqui. Tanto que eu vou abordar de uma certa forma um pouco diferente a análise das armaduras dos Cavaleiros de Prata, mas se vocês gostarem, futuramente eu ainda quero fazer das armaduras também, tanto as de bronze, quanto as dos Cavaleiros Negros, e aí diversos dos Hades, aí também os Cavaleiros Marina, e tem aí também alguns não canônicos no mangá, mas também temos aí um pouco nos animes. Mas o objetivo de hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre as armaduras de prata e alguns aspectos interessantes que eu gostaria de abordar. Uma coisa que é meio que bom e ruim ao mesmo tempo é que quando a gente fala sobre a transformação das armaduras e até mesmo as composições e entre sair do mangá e ir pro anime, a questão de marketing, capitalismo, tanto que a gente vê que a armadura de Cefeu, ela tem meio que dois personagens diferentes, um no mangá e um no anime. Nós temos, por exemplo, o Cavaleiro de Cristal, que não existe no mangá, tanto que o Cavaleiro de Cristal, ele que treinou o Yoga e o Camus treinou o Cavaleiro de Cristal, mas no mangá nós temos o Cavaleiro Camus de Aquário, cuidando do Yoga e do Izaki de Kraken. Então existem algumas diferenças entre o mangá e o anime, mas de uma forma geral, o objetivo aqui é ver algumas ideias. Eu queria começar primeiro com aqui essa armadura quadrúpede. Algo que nós já vimos quando estávamos falando sobre as armaduras de ouro é que, se você perceber que existe tanto a parte de armas, no caso, armas não é os braços correspondem aos braços propriamente dito, e as pernas correspondem às pernas. E o interessante é que, se você for imaginar, pelo menos voltar um pouco com a anatomia dos mamíferos, a gente tem principalmente nos membros superiores, nós temos húmero, rádio e ulna, e nos membros inferiores a gente tem o fêmur, a gente tem a tíbia e a fíbula. E o interessante é porque, se você for considerar, por exemplo, os cavalos, onde aqui o cão menor, no caso, mas também serve também nos cachorros, mas os membros inferiores, eles possuem uma disposição diferenciada, tanto que parece que, no caso, o pé do cavalo ele é invertido, mas na verdade, o que seria o nosso joelho, a posição é um tanto diferente, tanto que o joelho no cão menor, se você for pegar aqui na ideia, se a gente for meio que tentar encontrar, o cão menor é onde está aqui o mouse, nessa parte aqui, esse é o joelho. Então aqui seria um fêmur um tanto mais retraído, porque ele encaixa aqui. E por que eu quero dizer isso? Como existe essa ideia do joelho ser a partir daqui de cima e ter essa reconstrução, você percebe que quando vai passar a armadura do cavaleiro, fica só apenas na canela. Porque como a distância entre o fêmur da armadura do quadrúpede e o fêmur nosso tem essa distância. Claro que se for pegar um quadrúpede gigantesco, o fêmur dele que é encurtado proporcional vai ser um fêmurzão enorme. Então aqui você percebe que um dos motivos do cavaleiro não ter uma armadura na coxa é porque não tem uma composição direta devido à associação de nós sermos bípedes e com estrutura de pé planar, né, plantar, onde a sola do pé é reta, porque a gente pode ser plantar, a gente pode ficar meio que na ponta dos dedinhos ou na ponta da unha, propriamente dito. Os cavalos, eles andam na ponta da unha, os guepardos na ponta dos dedos e a gente na sola inteira. Então você percebe que existe essa ideia, tanto que muitas vezes a gente pode imaginar, no caso, criou o aspecto da armadura do cavaleiro e com isso você depois só criou meio que um formatinho. Só que você percebe que sim, pode ter uma ideia de, na verdade, ter sido uma criação conjunta, onde eu tenho a ideia geral, porque se estamos falando de uma armadura que tem o formato da sua constelação e o cavaleiro ele vai depois retransformar isso num humanoide, precisa ter uma conexão entre os dois. Tanto que a gente tem um cachorro aí e nós temos um humanoide em pé, criando então essa ideia entre outros. No caso, esse aqui seja o cão maiores. Então você percebe que existe isso. Aí de resto, capacete, a gente tem a parte
o peito virando o peito, a parte de trás virando os ombros. Então você percebe que existe sim uma conexãozinha entre um e outro fazendo essas correlações. Tanto que se a gente for pegar, meio que se for pegar para ver, a gente tem cavaleiros muito parecidos, onde de um lado a gente tinha cão menor e aqui nós temos cães de caça, né? A gente tem essa diferença entre o mangá, o anime, que fica num ponto. Porém, de uma forma geral, a gente percebe que existe basicamente a mesma coisa, onde a gente tem a parte do pé no pé, as mãos nas mãos, braço no braço, o tronco no tronco, tanto que existe aí essa conversão aí para você poder ir vendo. Então, você percebe que quando a gente fala de armaduras de animais quadrúpedes, nós temos essa transposição, criando esses espaçamentos. Ah, mas Rafa, quando a gente viu lá na armadura de touro, lá na armadura de capricórnio, lá na armadura de Áries, o cavaleiro é totalmente fechado. Sim, devido ao fato de que existe uma placa de metal uma sobre a outra, fazendo com que a canela ela se movimente. Tanto que você percebe que a movimentação da armadura aqui é apenas um reposicionamento. Nas armaduras de ouro, a gente tem uma composição inteira. Até a gente até pode ficar pensando, nossa, mas a gente pega, por exemplo, as armaduras de Hades ou armaduras de Poseidon, todos os cavaleiros possuem as armaduras fechadíssimas, uma defesa absoluta. Por que então no Cavaleiro de Atena a gente tem ouro fechadão, prata mais ou menos e bronze quase que aberto? Por causa da posição das funções de cada um. Onde os Cavaleiros de Ouro são aquela linha de frente, protetora geral, porque Atena ela tem aquela ideia de não ser uma deusa ativa, mas sim uma deusa reativa. Então, os 12 Cavaleiros de Ouro são a grande principal barreira para conseguir deter o avanço de Hades durante as 12 casas, ou qualquer outra invasão, e pontualmente vão fazendo missões, algo que a gente vê lá no Gaiden, lá no Khan, né? No caso CDZ do século anterior. Já os Cavaleiros de Prata, eles são um pouco mais de mensageiros e auxiliares. Tanto que eles têm uma armadura já um pouco mais revestida, mas não toda completa, porque eles não são a linha de frente. Eles são mais os que fazem a ação, de uma forma geral, meio que posicionamento, a ideia de batalhas mais diretas, e os Cavaleiros de Bronze são a retaguarda. É a parte meio que de massa em cima de um treinamento. Então não tem uma função tão direta, por isso que então, as armaduras são mais abertas de uma forma geral. Aqui a gente tem a armadura de Centauro. A gente percebe que tem um certo quê, porque já aqui a gente percebe dois pontos importantes. O primeiro ponto importante é a não composição direta. Tanto que se fosse a armadura de Centauro, se ela fosse uma armadura, por exemplo, de ouro, como aparece, por exemplo, em Sagitário, onde o tronco é o tronco humano e a parte de cavalo corresponde aos outros elementos, então você vê que existe um humanoide na parte de cima e um cavalo na parte de baixo, porque o Centauro, o Sagitário é meio que um centauro com asas, né? Então você percebe que aqui a gente poderia ter toda a composição de cima sendo um humanoide e a parte do cavalo tendo as outras partes, porém entra naquela questão da função do cavaleiro. Se ele é um cavaleiro de prata, não existe uma armadura completa, isso principalmente na saga clássica. A gente percebe que no Ômega, por exemplo, já existe meio que uma armadura completa para todos os níveis. Como se a Atena, depois de alguns séculos, percebesse, não, eu acho que é melhor eu proteger todo mundo de forma igual, porque assim eu consigo ter menos baixas na guerra. Talvez ela tenha demorado aí alguns séculos para cair um pouco na real. Mas de uma forma geral, quando falamos sobre a saga clássica, onde tudo foi pensado de uma forma mais direta, a gente tem tudo isso. Então você percebe que a parte do quadrúpede continua sendo essa mesma composição. A gente percebe que os braços continuam sendo a questão de braços, as pernas continuam sendo a questão das pernas, o tronco vira o tronco, e a parte da máscara junto com outras partes auxiliares, a gente tem a cabeça do personagem, né? A máscara do personagem. No caso, eu, de forma geral, acho que seria mais interessante ter um aspecto mais humanoides na parte da frente, porém, você meio que consegue ver, meio que assim, avaliando. Mas acredito que pelo sentido de ser uma armadura com um foco
na função propriamente dita, a gente tem esses espaços e essas adaptações. Agora a gente entra na armadura de lagarto junto com Misty. E é interessante porque aqui a gente percebe uma otimização de todas as partes do lagarto, porém considerando novamente que o animal ele tem um ser, meio que um formato muito específico de um bicho quadrúpede pequenininho, com rabo, cabeça e um corpo mais esguio, você percebe que falta espaço, como se faltasse realmente. Aqui você percebe que tem diversos elementos, como por exemplo na máscara, tem a movimentação para cima formando meio que o capacete e o rosto, a gente tem os braços, o tronco principal formando o tronco principal, onde tem essa movimentação dos ombros, fazendo com que o corpo vire o ombro. O braço é o braço só virado e esticado. Então eu fico até pensando que, se por acaso, se como no caso as armaduras têm a capacidade de fazer uma movimentação para dentro e para fora, para que se encaixe dentro do cavaleiro, eu acho que realmente seria muito mais, vamos dizer assim, obviamente, como a gente tem a questão da função e tudo mais, onde que, se a gente for pegar a história das armaduras, a gente tem todo o metal feito da armadura para deixar a armadura viva, e depois tem toda a parte de banhar-se com as luzes do sol e não sei o que, mas então daria um pouco de trabalho fazer todas as 20 e tantas armaduras diferentes para todos os cavaleiros, tendo a mesma força, o mesmo estrutura, o mesmo tudo. Porém, acredito que os formatos e as ideias, devido ao fato de ter essa transposição e ter essa movimentação, é um tanto meio que preguiça. Porém, como são feitas todas as armaduras de todos os cavaleiros, acredito que dava um certo tanto de trabalho. Tanto que se for pegar, por exemplo, aqui na ideia onde tem aqui o rabo da armadura, o rabo, ele meio que, como ele mostrado aqui, ele tem tanto a ideia de virar as manoplas, tanto que é uma mão encaixa na outra, na parte muscular da base do rabo, e aqui o rabo mesmo, no final das contas, eles meio que viram um cinto. Então, acredito que você pode, então, fazer uma associação e uma dissociação. Mas, Rafa, como eu posso utilizar isso na minha construção de mundo fantástico, no meu world building, ou ficaria só realmente um vídeo de análise mesmo? Para a sua construção de mundos fantásticos, eu acredito que a gente tenha muito mais com o objetivo aqui a criar no mindset a ideia de função e funcionabilidade. A parte da função, a gente tem realmente na função do objeto, onde esse objeto ele vai ter como objetivo ter a função X. Perfeito. Então, eu tenho um martelo e esse martelo vai servir para martelar. Ele vai bater o prego na mesa. Show de bola. A funcionabilidade é como você, escritor, vai utilizar dessa função para criar outras funções. Então, eu posso pegar o mesmo martelo, que é um movimento de batida para afundar o prego, eu posso fazer para, por exemplo, bater na cabeça, usar como arma, eu posso usar isso como, por exemplo, um pé de cabra, eu posso fazer isso meio que usar como um suporte para alguma coisa. Então aqui a gente percebe que a função da armadura, ela é a proteção. E a funcionabilidade dela é o como eu vou redirecionar essa função para aquilo. E a gente percebe que nós temos a função dos braços com a função dos braços, função das pernas, função das pernas. E é interessante porque, se você imaginar que todos os cavaleiros de bronze são apenas os cavaleiros mais baixo da linha das armaduras, então ele não vai de frente para a batalha, por isso ele não precisa de tanta proteção. Então qual seria realmente a função de um cavaleiro de bronze? Seria avisar o cavaleiro de prata? Ele seria simplesmente um mensageiro? Porém, como ele vai estar no meio da guerra, ele precisa ter uma mínima de proteção para que a mensagem chegue? Será que existe toda uma função meio que lá no passado, nas épocas mitológicas, quando surgiram os primeiros cavaleiros com as primeiras armaduras? Qual seria então a função do personagem? Não do personagem como personagem, mas do personagem como ser de um world build. Porque, claro, se a gente pega os personagens principais, os bronzes principais, meio que a função deles é ser os protagonistas mesmos. Então, a gente percebe que sim, a gente tem que imaginar
toda uma parte de world building por detrás, onde o meu personagem ele é um cavaleiro, ele tem tal função. O que ele utiliza dessa função, ou no caso vai criar uma parte metodológica, vai ter uma parte mais de narrativa que vai dizer sim ou não sim. Eu acho que é mais esse ponto. Aí agora eu quero entrar um pouquinho com vocês com um animal que não é um quadrúpede, ele é um hexápode, né? No caso é um inseto, uma mosca. E o interessante é que agora, como nós temos diversos pequenos microelementos, a gente tem agora elemento a mais. Porque se você for pegar aqui as pernas e os braços, ele vem do corpo, e o corpo vem da parte superior do corpo, e a parte da cabeça vira o que essa parte aí do como se fosse esse fone junto com esse capacete barra tiara, você percebe que as pernas elas são passadas, são puxadas e vira toda essa parte do tronco. Ou seja, existe uma forma da armadura ter a função de proteção, ter a funcionalidade de mosca e criar essa ideia. Porque se ele consegue puxar os braços para dentro, criando um elemento tanto estético e ainda mantendo a função da mosca como estrutura mosca, por que não fazer isso com todos os outros? Se no caso do centauro, como eu falei, podia ter um corpo humanoide que se modificava ou simplesmente era absorvido pela armadura, podia manter a imagem do parto do centauro mesmo. Ah, mas Rafa, se eu for imaginar que as constelações elas têm o formato de mosca, mas na verdade são 3, 4 coisas que nem parece uma mosca, ou uma lira que na verdade são 4 estrelas, então meio que você está forçando um pouco a amizade. Até sim. Mas uma coisa que a gente percebe na literatura, principalmente na construção de mundo fantástico, é que a realidade não precisa de justificativa. Já a fantasia precisa. Porque, na realidade, você está vendo o negócio acontecer. Então, nossa, olha, a aurora boreal, ela é linda, maravilhosa, nossa, estranho, não era para estar acontecendo. Mas como está acontecendo, você está vendo acontecer. Já na literatura, quando a coisa não era para acontecer, cria um certo gatilho estranho. Nossa, mas não é real, porque não deveria estar acontecendo. Claro que existem técnicas literárias como levantar a lanterna, no caso, dizer que o negócio é estranho e você, escritor, dizer que o negócio é estranho, ou criar uma situação onde os personagens vão entender que o negócio é estranho. Perfeito, então existe essa função narrativa. Você não precisa necessariamente explicar aquilo, porque é algo que realmente não deveria mais estar acontecendo por causa na história, por causa da narrativa mesmo. Então, é uma máxima que a gente diz na escrita de fantasia, que a realidade não é explicada porque a gente sabe porque está acontecendo. A fantasia, sim, precisa ser explicada para que não gere um sentimento de nossa, isso é muito irreal, é muito fantástico demais. Por isso que eu quis trazer a proposta aqui do Dio da Mosca, porque você percebe que existe sim essa questão de adaptabilidade. E é essa adaptabilidade que você também tem que pensar na parte da sua construção de mundo fantástico. Agora a gente entra aqui com a armadura de baleia. E você percebe que agora a baleia, apesar de ser um mamífero, não tem elemento nenhum de humanoide. Antes a gente tinha braços, tinha pernas, tinha troncos. E agora a gente tem troncos, a gente tem rabo, a gente tem nadadeiras, dorsais, ventrais, peitorais. Então você percebe que o elemento de construção é totalmente de reposicionamento, onde o que era braço com esse escudo aí era a parte de baixo da boca da baleia. Você percebe que a máscara ela precisa ser readaptada para se encaixar. Você percebe que o que eram os joelhos, eles criam meio que umas vértebras caudais da baleia. Então você percebe que, sim, existe um trabalho em cima da adaptação do corpo para a adaptação do corpo. E um mascaramento, tanto que você percebe que o que deveria ser, o caso é o escudo do braço esquerdo dele, basicamente é a papa da baleia, né? Que é a parte da garganta da baleia, que tem uma mão, né? Então, assim, novamente você percebe que
para que exista uma certa funcionabilidade de um animal aquático para se adaptar a um humanoide bípede, você precisa, então, ter essas questões de adaptações. Então, você percebe que sim, apesar dessa baleia orca, na verdade, é um golfinho, né? Se a gente for imaginar que a parte das baleias, as baleias orca, na verdade, nem é baleia, ela é um golfinho, um gigante. Então você percebe que aqui claramente é uma baleia orca. Ela tem elementos pretos, tem elementos brancos, algo que claramente mostra o elemento orca, mas devido ao fato de, né, estamos falando de, entre aspas, uma época mitológica onde a ciência não se encaixa, perfeito, a gente aceita sem problema. Agora a gente vai entrar numa questão das armaduras humanoides, algo que tem realmente elemento humanoide. Tanto que você percebe que a gente tem aqui a Ophiurus, que tem tanto o Ophiurus de ouro, se a gente considerar a 13ª armadura, e tem o Ophiurus de prata. A gente já percebe que existe aí uma certa inconsistência. No Brasil, no caso da dublagem, foi colocado como China de cobra. Só que, né, vamos, né, vamos ter esse elemento no final das contas. Porém, o que é interessante, como a gente tem a parte da armadura de cobra, né, vamos chamar ela de cobra, a gente lembrar da época, né, China de cobra, venha cobra, e a gente percebe que basicamente é uma transposição direta. A gente tem aqui o humanoide China, que ela possui o peitoral é peitoral, o joelho vai para o joelho, a máscara vai para a máscara, a ombreira vai para a ombreira. Então a gente percebe que quando existe um elemento mais humanoide, não tem tanta necessidade de uma adaptação direta naquilo que a gente gostaria de fazer. A mesma coisa a gente tem aqui com essa armadura de objeto, né? Porque em tese nós temos o cavaleiro de flecha. Eu acharia meio que de uma sagacidade e um estilo de design monstruoso se simplesmente ele conseguisse transformar só a flecha na armadura toda. Porém, se você imaginar que a armadura de flecha ela seria meio que um suporte com uma flecha, tanto que no live action, que já faz bastante tempo, o cavaleiro de flecha, ele tinha uma besta, né? Uma bestinha na mão que atirava a flecha onde ele tirou a flecha para acertar a Athena e fazer com que o negócio acontecesse. Então você percebe que aqui a gente tem uma adaptação e no caso, nem é tanto uma adaptação, a gente tem aqui uma releitura, onde essa releitura traz a proposta de que nós temos um objeto que é o símbolo primário daquilo que eu quero fazer, tanto que a flecha que está sendo segurada pela armadura meio que é a flecha que ele usa. Claro que tem a parte da mão, tanto que ele readapta e depois. Porém, se você for imaginar que essa é o grande tiro da grande flecha que ele dá, acredito que então seja essa proposta de uma forma geral. Então aqui a gente tem a readaptação. E a readaptação ou a releitura em cima tem dois elementos bem fortes que é interessante a gente pensar quando for falar de world building. O primeiro é que nós precisamos fazer releituras. As releituras dentro do próprio mundo fantástico, no caso, é uma releitura da releitura dentro do seu mundo. Então, eu criei fiz uma releitura e criei a linha. Perfeito, isso é ótimo, porque basicamente você está fazendo a terceira lei de Sanderson para o seu grande mundo. A terceira lei de Sanderson fala sobre a readaptação daquilo que já existe, a expansão daquilo que já existe dentro do sistema mágico. Porém, quando você faz uma releitura do seu próprio universo, da sua própria ideologia, filosofia, cultura e tudo mais, você está criando meio que uma terceira lei de Sanderson para a sociedade. Então é interessante porque você consegue criar toda a questão de pensamento. E o interessante da releitura também para a proposta de world building, a proposta que tem narrativa, ela é muito forte. Por quê? Quando a gente fala sobre uma releitura no quesito de criação, você pode pegar, por exemplo, não existe um grande problema, na verdade tem, mas a gente não vai entrar muito nessa discussão. Não existe, tanto um grande problema em você reescrever vampiros. No caso, o vampiro que brilha e ele, né, aguenta ir no sol e ele brilha. O que acontece?
A justificativa da escritora por quê? É porque, na verdade, os corpos deles são corpos divinos, vamos chamar assim, e marmorizados. Então, o fato deles viverem para sempre é porque, aos poucos, a pele foi meio que virando mármore e o mármore brilha no sol. Então, o elemento aqui não é o fato de que... Porque na cabeça dela, os vampiros não são demônios, são divinos. Apesar de serem criaturas da noite, não é porque eles foram amaldiçoados. Então, o que acontece? Quando você faz uma releitura, o problema em si não é na releitura. O problema é quando a gente tenta construir alguma coisa e essa construção não fica justificada. Se nós temos meio que a parte lógica do universo, né? A parte ideológica do universo, as suas verdades, a sua lógica estabelecida do universo, ela quebra um pouco a lógica real, ou pelo menos a lógica do background da cabeça das pessoas, você precisa muito justificar. Tanto que tem um memezinho dentro do meu grupo de escrita, que é o Luiz, que ele fala, né, o memezinho dele é que que o vampiro dele é meio que alérgico à água, imune à água, um bagulho aí com a água. E sim, porque ele vai convencer. Perfeito, você até pode, né? Você pode convencer que no meu universo o vampiro, na verdade, ele absorve a luz. Tanto que a luz do sol não é um problema para ele. Ele só não vai de dia, porque como ele absorve a luz, ele pode gerar algumas complicações no universo. Então por isso que ele é uma criatura da noite. Perfeito. Mas como existe todo um background estabelecido antes, cuidado com algumas releituras, porque a releitura é interessante, é maravilhoso, porque você começa a criar uma expansão daquilo, tanto que... E se os zumbis, na verdade, esse na verdade é ótimo, mas cuidado com esse na verdade. Porque se por acaso você quer construir tanto o vampiro que brilha, tanto o vampiro que é imune a símbolos religiosos, a água bentos, caramba... Por que raios você não cria uma criatura vampiresca que tem sim uma origem vampírica, mas devido a uma evolução, mais devido a uma adaptabilidade, mais devido a um fator mágico, mais devido a um fator de natureza, mais devido a um fator narrativo, justifica a sua criação. Então, na verdade, não é que é um vampiro, mas só que ele é um outro tipo de vampiro. Então, cuidado com as adaptações, porque isso pode gerar uma certa complicação. E aqui a gente tem um auriga, né? O auriga que ele é tanto um animal quanto um objeto. A gente entra na mesma proposta, na mesma coisa, onde existe a ressignificação dos elementos. E aqui a gente tem um humanoide. E esse aí é o mais simples de todos, porque realmente ele só encaixou um e encaixou no outro. Foi aí, né, o caso do Cefeu, né? Não é o mestre do Shun no anime, mas também pode ser considerado aqui no mangá, onde tem essa adaptação direta, porque basicamente é um humanoide no humanoide. E é legal aqui do Cérebro, porque ele é um dos cavaleiros que tem toda a parte de armas junto. E o legal aqui é que você percebe que ele tenta justificar o cão de 3 cabeças com o que era essa ombreira aqui da armadura, 2 cabeças e outra cabeça ali na frente. Meio que a gente pega aqui nesse ponto, onde a gente tem a parte do rosto, cabeça aqui e cabeça aqui. E como ele é meio que uma criatura que precisa estar presa para não comer as almas quando passa pelo rio Esfinge, ele tem essa ideia, tipo, estou preso, a gente tem essas armaduras e tudo mais. Então achei bem interessante, porque ele utiliza dessas armas, mas se for considerar, seria meio que os grilhões de Cérebro de uma forma geral. O Corvo eu achei um tanto interessante, porque a gente tem novamente um reposicionamento, onde eu acho que poderia sim, da mesma forma que tem Sagitário tem asas, Corvo tem asa, podia ter um pouquinho essa questão de mais de funcionalidade. Deixa o Cavaleiro voar, não tem problema nenhum. Vai ser até bem interessante colocar algumas categorias especiais para aqueles cavaleiros que voam, da mesma forma que a armadura de Fênix pode ressuscitar a partir do pó devido à questão da aventura do cosmos. Então poderia ter sim uma outra subcategorias que eu acho que seria um tanto interessante.
E novamente a gente entra aqui com outro animal voador, porém essa parte é apenas uma reposição mesmo, né? A gente tem essa ideia de aqui os pés foram trazidos para dentro, colocou no joelho, apesar de que isso vai doer pra caramba, né? Porque vai ficar batendo o seu joelho diretamente aí no pezinho da armadura, mas não tem problema, é só uma reposição mesmo. E a gente tem aqui a armadura de Hércules, onde essa armadura de Hércules, ela traz a mesmíssima ideia do humanoide, onde simplesmente a gente encaixa aquilo em cima da onde a gente quiser encaixar. Já que no caso do Orfeu, é mais uma proposta de literalmente objeto, porque o Orfeu, ele é uma harpa. E é interessante porque, como é simplesmente a harpa na harpa, você reposiciona a armadura do jeito que você quer e encaixa. Eu achei bem meio merda o fato de ter aqui, ó, esse pezão aqui. Podia ter colocado, né, já que ele readapta, fazer uma coisa um pouco mais curvada. Porém, aqui o objeto é algo mais direto, de uma forma geral. E aqui, novamente, o Perseu é um ser humanoide e tá muito bem obrigado quanto a essas combinações. Então, pessoal, eu quis trazer para vocês não uma análise tanto estética de cada uma das coisas, porque apesar de ser armadura de Perseu, na verdade é da Górgona, né? Porque tem essa ideia do escudo da Górgona, mas é realmente o Perseu, porque o Perseu transforma a cabeça da Górgona em um escudo para proteger ele e tudo mais, coloca o escudo nas costas, blá. Então eu não quis trazer necessariamente uma análise direta de todas as armaduras de prata, porque são bastante, mais do que os 12 Cavaleiros de Ouro, então ficaria muito grande. Só que eu quis trazer para vocês mais essa ideia de que você pode sim utilizar de conhecimentos não apenas seus como base, mas sim as reconexões, tanto a adaptabilidade quanto a funcionabilidade, a ideia de justificativo e justificado, criar uma ideia de função, a ideia de estética e todos os fatores que geram a sua construção. Se vocês gostaram, chegaram até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual seria uma outra estrutura mágica ou efeito narrativo que vocês gostariam que eu avaliasse. Já no comentário pediram para falar um pouco do sistema mágico das lutadoras de K-pop, as demônias lá que mudam o mundo lá de K-pop. Já estou assistindo o filme, já terminei, vou fazer o roteiro e logo logo vai aparecer. Então deixa aqui nos comentários alguma outra coisa que você gostaria que eu avaliasse, um sistema mágico, um cenário ou alguma coisa para a gente aprender um pouco mais das técnicas que foram utilizadas para a construção desse elemento. Use e abude as suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!